Vamos ler aqui até onde o Espírito Santo nos conceder. Capítulo 1, verso 8. Amém? Amém. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: e se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus, aleluia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ainda no livro de Eclesiastes, capítulo 7, para complementar esses versículos que nós lemos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 somente. Bem? Já está na tela. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Queridos irmãos, nós estamos hoje diante de um banquete glorioso, a qual o apóstolo São Paulo, orientado pelo Senhor, outrora Jesus também com seus discípulos, naquela última grande ceia, ele nos orientava a participar do pão e do vinho. Pão simbolizando o corpo, vinho simbolizando o sangue do Senhor que foi vertido na cruz do Calvário. E muitos fazem uma preparação durante a semana, muitos se dedicam mais durante a semana da Santa Ceia. Isso não é errado, é muito bom, porque Santa Ceia do Senhor, ela tem um peso espiritual. Santa Ceia do Senhor não é algo comum. Santa Ceia do Senhor não é um culto comum, não é um rito comum da igreja, mas é algo sobrenatural deixado por Jesus, retificado por Jesus através do apóstolo Paulo, que nós deveríamos participar com alegria, com temor, com tremor. E aqui nós lemos alguns versículos da parte escritos pelo apóstolo João, dizendo que somos pecadores, dizendo que nós pecamos a todos os momentos, todos os instantes. Ninguém aqui é Mulher Maravilha, ninguém aqui é super-homem, mas somos feitos de uma estrutura de carne e osso. Herdamos o pecado através de nossos pais, quando ali eles desobedeceram a lei divina no jardim do Éden. E conhecedores ficamos do bem e do mal, ali onde tudo começou. Segundo a palavra do Senhor, nós nascemos já em pecado.
Uma criança inocente, ela já tem no seu DNA pecado. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus se entregou lá na cruz do Calvário, morreu, verteu seu sangue puro para nos perdoar de todo o pecado. Antecipando já alguém dizer: eu não tenho pecado, eu pedi perdão ao Senhor. Nós nunca podemos dizer que nós não temos pecado, porque se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós, a palavra do Senhor não está em nós. Porém, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que nos purifica. O ato da cruz ali no Calvário é um filtro que nos purifica até chegarmos a Deus purificados. O ato de Jesus na cruz do Calvário é você meditar, fechar os olhos e meditar Jesus indo até o Senhor e dizendo: Pai, recebe a oração dele, recebe a oração dela. Pai, aceita ele, aceita ela. Eu me entreguei por ele, por ela. Pai, aceita a oração dele, aceita a oração dela, aceita o sacrifício dele, dela. O Senhor Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados. E o apóstolo João diz aqui, no capítulo 2, onde nós lemos: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós nascemos em pecado, pecamos todos os dias, somos pecadores, porém justificados pelo sangue do Senhor. Mas isso não justifica nós pecarmos. Isso não justifica. Ele está dizendo aqui: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A palavra do Senhor diz para que nós devemos resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Nós devemos resistir às paixões, resistir àquilo que nos causa dor na consciência, que é o pecado. A palavra do Senhor diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera o quê? Morte. E se nós morremos e estamos distante de Deus, nós estaremos fora da eternidade com o Senhor. O conselho do apóstolo João é não pecar. E ele vai adiante: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele se coloca como se fosse um advogado para falar com o Pai. Você já foi em uma audiência no fórum? Quem está sentado ali como réu ou como testemunha, jamais você dirige a palavra para o juiz. Você percebeu isso? O juiz pergunta para o advogado te pergunta. Você responde para o advogado responde para o juiz. Assim é o Senhor Jesus, o papel dele. Nós oramos, dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa semana eu não procedi conforme diz a tua palavra.
Este dia eu não procedi conforme um servo teu, como um discípulo teu. Senhor, eu estou procurando me espelhar em Ti, mas Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor vai lá falar com o juiz, que é o Senhor. Pai, perdoa. Pai, eu passei por aquilo, eu passei por isso, porém eu resisti, porque a palavra do Senhor diz que Ele não tem pecado, Ele não pecou, Ele é justo. A palavra do Senhor diz que Deus, olhando dos céus à terra, Ele não viu um justo sequer. É por isso que Ele olha para Jesus e diz: não tem jeito. Não tem jeito, você vai ter que descer. Vai ter que se despir da sua glória. Vai ter que ser um homem comum. Experimentar amargura, experimentar tristeza, muitas alegrias. Você vai ser tentado. Tudo isso para que o homem fosse resgatado novamente à presença do Senhor. Conjecturando, Deus falando para o Senhor Jesus: só que você vai ter que morrer, porque a palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não é remissão de pecados. Você vai ter que morrer para redimir o pecado de toda a humanidade e os trazer novamente para aqueles que reconhecer. Aqueles que reconhecer. Você estará padecendo em uma cruz, morrendo, vertendo o seu sangue puro para toda a humanidade. Porém, entra aquela palavra: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porém, para quem reconhecer, o teu sangue irá perdoar todo tipo de pecado. Todo pecado. Para aquele que reconhecer que é falho, para aquele que reconhecer que é homem, que é mulher, para aquele que reconhecer, conforme diz em João capítulo 5, 15, verso 5, Jesus Cristo, palestrando com os seus discípulos, diz: olha, vocês têm que reconhecer que sem mim nada podeis fazer. Para aquele que reconhecer isso, terão seus pecados apagados.